Não se pode esquecer que os meios de comunicação de massa conseguem fixar sentidos e produzir ideologias, o que interfere na formação da opinião pública e na construção do imaginário social. Assim, o bom juiz, entre aspas, construído, vendido por essas empresas de comunicação e percebido por parcela da população como herói, passa a ser aquele que considera os direitos fundamentais empecilhos à eficiência do Estado ou do mercado. Para muitos, alguns por ignorância das regras do jogo democrático, outros por compromissos com posturas autoritárias, o bom juiz, sempre entre aspas, é justamente aquele que, ao afastar direitos fundamentais, nega a concepção material de democracia. Democracia não só como participação popular na tomada de decisões, mas também como concretização dos direitos e das garantias fundamentais. Esse é o livro Estado Pós-Democrático, Neo-Obscurantismo e Gestão dos Indesejáveis, de Rubem R.R. Casara. Vale muito a pena ler e nós vamos bater um papinho sobre ele. Então, gente, esse livro é um livro com 19 ensaios do juiz de Justiça do Rio de Janeiro. Ele trabalha a ideia de Estado pós-democrático. E isso é interessante para a gente pensar o que nós estamos vivendo na nossa sociedade atualmente. A pós-democracia seria um estágio posterior ao Estado democrático de direito. Então você tem Estado democrático de direito, passa a pós-democracia. De acordo com o Casara, a pós-democracia ela se fixa na redução dos direitos fundamentais, a fim de atingir determinados objetivos que, para a grande parte da população, é vendido como combate à corrupção, mas que, de fato, é apenas uma redução dos direitos individuais a fim de conseguir determinados efeitos de justiça. O que quer dizer com isso? Imaginem, por exemplo, que a gente está num país em que regras são esquecidas a fim de atingir determinados objetivos. Por exemplo, vamos supor que seja proibido vazar diálogos telefônicos da Presidente da República. Mas mesmo assim se vaza a fim de construir uma narrativa em que se mostra o conluio entre a Presidência da República e determinados atores que estão interessados em serem retirados de cena. Então, o Estado pós-democrático, ele não abre mão dessa palavra democrática. Mas democracia aqui significa basicamente o exercício de eleger seus representantes de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. E nada disso impede que, como aconteceu no Paraguai, citado pelo autor, como aconteceu no Brasil, como todos os anos tenta se fazer na Venezuela, nada impede que a vontade popular estabelecida pelo voto seja contrariada através de uma narrativa que fique repetindo-se durante um tempo. Então o povo pode até eleger, mas se não estiver de acordo com os interesses, e esses interesses são os interesses neoliberais, evidentemente, já era. Para acontecer isso, o Casara aponta alguns mecanismos que são muito legais de pensar. Primeiro é um empobrecimento do imaginário. A sociedade ela volta a um estágio regressivo que poderíamos lembrar de um medievalismo, né? No sentido de que o mundo passa a ser novamente dividido entre bem e mal. A luta contra a corrupção
permite que você possa colocar do lado dos corruptos todo o mal e do lado do que combate o mal, o bem, evidentemente. Isso está extremamente conectado a esse movimento religioso que a gente vê crescer no Brasil, né? No Brasil e no mundo, de certa forma, em que alguns representantes diretos de Deus te apontam quem são os capetas. E aí, diante dessa simplificação do mundo, né, um mundo mais uma vez visto em preto e branco, sem tons de cinza, você não consegue argumentar com as pessoas a corruptividade do lado do bem, né, e o lado bom de quem em tese está sendo apontado como o mal supremo. É como se você pudesse botar para fora do país, por exemplo, todos os médicos cubanos com alegações de que eles representam um mal comunista. Mais uma vez, evidentemente, você tem a retomada dessa argumentação comunista, né? Porque há um desprendimento da lógica, há um desprendimento da razão e há um desprendimento total dos fatos, né? O Casara vai falar sobre essa, na verdade, que vai dar no que a gente já falou várias vezes, da tal pós-verdade, né? Em que os fatos interessam muito pouco e o que se trata é de inventar uma narrativa. Isso é fundamental para o juiz, né? Porque o juiz, ele deixa de ser aquele imparcial, nunca foi, evidentemente, mas buscava-se um filtro, existia um movimento que consistia em buscar uma coerência no comportamento jurídico. Isso dá uma paz social. Evidentemente que o Brasil não é o terceiro ou quarto maior país em termos de população carcerária do mundo à toa, né? Ou seja, essa lei, ela sempre foi uma ilusão. O que a gente não está acostumado é vê-la sendo utilizado para desmontar grupos de poder que de algum modo não interessam mais ao capital. Porque se nós imaginarmos, se nós pensarmos bem, o grupo de poder que foi destituído, ele foi muito útil ao sistema financeiro, né? Os bancos brasileiros, os bancos mundiais, Itaú, Bradesco, Santander, sei lá, esses bancos, eles nunca ganharam tanto dinheiro quanto no governo de esquerda. Mas isso não importa, né? Na visão dessa narrativa construída, eles são comunistas. E olha que eles são comunistas, esquecendo que a maior parte dos países liberais apresentam políticas de assistência social que são muito superiores ao do Brasil. Mas essa narrativa não tem nada a ver com a realidade. As pessoas escolhem acreditar em determinado fato e ponto. E aí o que acontece? O juiz, ele deixa de ter essa função e passa a ser um diretor-ator de um roteiro pré-montado, de um roteiro que vai sendo construído na dimensão do retorno popular através de uma mediatização do julgamento. E por isso é muito importante que os helicópteros sobrevoem as cenas de apreensão, prisão ou condução coercitiva de determinados elementos, a fim que o aspecto sensacionalista desses movimentos fale algo além do que eles falam. E o juiz, nesse sentido, vai trabalhar como um diretor de cinema, orientando o movimento dos demais atores. Não, fulano, está na hora de soltar uma nota para a imprensa. Acho melhor botar o pessoal na rua, fala com fulano de tal.
Não se preocupa com essa prova que eu vou aceitá-la. Então, você tem uma sociedade em que a justiça é um simulacro de justiça, porque na verdade ela só tem interesse de atender às demandas do capital. E conforme ela vai empobrecendo, né, esse cenário ele vai sendo assumido como determinada, sem vergonha nenhuma, né? Você pode fazer porque você é, ou o cara está sendo respaldado por determinadas estruturas que, se der tudo errado, elas assumem pela força. Já vimos isso aqui? Então não tem problema nenhum, né? E é muito interessante a gente pensar, por exemplo, no caso do Rafael, acho que é Rafael Santiago, não lembro do nome, preso 2 vezes com uma quantidade mínima de drogas, né? Que ele alega que nem é dele. Tudo bem, vamos lá. E aquele filho de uma desembargadora, não sei, no Maranhão, em Alagoas, que armamento, bala, drogas, 100 quilos de drogas. E aí a manipulação do advogado coloca ele como doente mental e ele sai. Evidentemente esse é só um caso, nós devemos ter aí mais uns 50 casos na realidade brasileira, 50 mil casos na realidade brasileira, mas isso não importa. Então o que acontece? Você tem um juiz, o sistema judiciário participa disso, construindo, acho que é o Guy Debord, que fala sobre a sociedade do espetáculo, né? E nada é mais interessante em pensar como a cena do judiciário, com o juiz, o réu, como isso ganha uma dimensão cinematográfica assustadora nos últimos anos. Não que não tivesse, porque evidentemente há sempre um espetáculo naqueles cenários, naquela indumentária, mas é que conforme a necessidade do poder, você acelera esse processo ou você diminui esse processo. Então é como se, por exemplo, os crimes de responsabilidade, por exemplo, cometidos pela ex-presidenta, eles foram ligados para que ela fosse destituída. Quando ela é destituída, eles são novamente desligados. E aí alguém vai dizer assim, não, mas a gente tem que entender que a gente está falando do poder político, que é uma das questões para a queda de um presidente. Temos um problema com essa argumentação, temos um problema seríssimo, porque na verdade nada deveria estar acima da lei, pelo menos num Estado democrático de direito. Assumir isso é assumir um problema que evidentemente a pessoa não quer assumir a qualquer momento, porque se a política for mais poderosa do que a lei, então teremos sérios problemas. O livro do Casara tem vários momentos que eu acho que seriam muito importantes uma leitura. São 19 ensaios que valem a pena ser lidos todos. Todos eu acho que seriam proveitosos para a construção de aulas. É interessante pensar no sistemático disso, né? Você tem um empobrecimento da razão, né? A construção do bem e do mal novamente, sem nuances. Esse empobrecimento da razão, articulado com uma espetaculosidade, constrói vilões totais e mocinhos totais, tipo Marvel, né? O Estado se organiza de forma a suprimir e suprir a lei conforme o que seja necessário para a redução
do poder desse vilão total. E o que é interessante é que isso significa que o vilão total que a gente está falando aqui, claro, são dos superpoderosos que atingiram um nível de relevância, de visibilidade social, que evidentemente você sabe que se você tivesse um Lula na disputa em 2018, o resultado seria outro, né? Então você tira esse jogador da cena e aí o que vai acontecer não importa mais. Mas esse é o grande jogador. Isso está acontecendo com menor visibilidade em todos os outros campos. Daí que a sociedade brasileira tem um aumento significativo da sua população carcerária, sempre em cima daqueles que não servem ao mercado, ou não servem ao mercado como mão de obra muito barata, ou não servem ao mercado como poder de compra. Então, esse empobrecimento do imaginário vai desencadear em vários momentos. Questão jurídica, questão penal, questão do entretenimento e a desconexão entre a realidade e o que acontece. Isso me faz lembrar, eu não sei se foi no livro da Kakutani que eu li, A Pós-Verdade, sobre a construção de um argumento não efetivo. Você cria uma sensação de insegurança, você cria uma sensação de medo. Evidentemente isso é um fator fundamental. A sociedade precisa estar permanentemente com medo. Nós precisamos estar na guerra permanente. Existem vários autores falando sobre isso, mas evidentemente o Orwell é o que me vem à cabeça, porque a gente falou dele tem umas 2 semanas. E esse medo vai fazer com que a sociedade abra mão da preponderância da lei. E aí nós vamos ter outros problemas para resolver depois. Mas não importa. O que importa é dar o resultado de segurança. O mais interessante é que eu acho que foi no livro sobre renda mínima, que eu falei também aqui no canal, que fizeram uma pesquisa sobre a questão da segurança na Inglaterra, numa cidadezinha do interior que tem tem o último homicídio de 1805, estou exagerando, e perguntaram como é que estava a questão da segurança e os velhinhos diziam, não, aqui tá impossível, tá demais. E aí quando a pessoa fala, mas vocês não tiveram nenhum caso de homicídio, de assalto, ele, não, mas pode chegar aqui. E com esse medo, vocês já utilizaram esse medo para construir a massa de manobra que você precisa para os seus objetivos. Esse é um exercício que eu gostaria muito de estudar nos próximos meses, anos, que é entender como você convence uma população inteira a ir contra os seus próprios interesses e a concordar com tudo que alguém fala. Nesse sentido, o Vladimir Saflati já está falando sobre o estado suicidário, que é essa população que o cara fala, não, alguns vão ter que morrer. E a população repete, é isso mesmo, alguns vamos ter que morrer. Percebeu a diferença do verbo? Alguns vão ter. E ela, sim, vamos ter que morrer. Então, é um exercício muito interessante pensar como a gente esvaziou a discussão, né? Como a gente esvaziou a discussão. E agora você tem um ministro da Educação, um ministro das Relações Exteriores, um deputado federal, afirmando coisas que são para o seu público, para os seus fãs, que nada precisam ter de contato com a realidade. Ou, se tiver, que a realidade não seja tão simples quanto o que eles estão tentando parecer. Vale muito a pena assistir o Rubem Casara, ler. Eu não estou hoje na minha sala porque são 2 da manhã, eu acordei, perdi o sono e resolvi gravar. Mas foi um livro muito legal, gostaria muito de fazer um curso para debater esse livro com uma galera.
Se você assistir e tiver a oportunidade de ler, faz um comentário aí pra gente ver se a gente cria uma discussão e tentar pensar para onde vamos. Um abraço, até.